E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal, hoje falando das elétricas. É um ótimo setor para se ter em carteira. Me fala inclusive qual empresa do setor elétrico que você está investindo em 2025. E se você gosta do meu conteúdo, já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Mas vamos lá, começar falando aqui da ISA Energia. A empresa estará pagando dividendos, até o mês de março e além disso divulgou resultados essa semana. E quem investe em ISA Energia pensando em dividendos, será que vale a pena? Ou talvez tenha que repensar? Pode ser que sim, mas é uma empresa que a queda dos dividendos, se acontecer, é justificada, E nós vamos falando sobre isso e outros assuntos mais aí sobre algumas empresas aqui do setor elétrico que eu vou comentar hoje. Então olha só, a empresa ela vem pagando seus dividendos, como eu falei, já anunciados ali no final do ano passado, em 3 parcelas de 78 centavos brutos em JCP, na verdade, E aí nós temos ainda uma data com aberta até o mês de março, até o dia 11/3, data com ainda para garantir a última parcela aí do provento que foi anunciado, E agora, com sorte, próximos dividendos da empresa só no final do ano, lá para dezembro, E daqui para frente, pensando em 2026, pode ser que os dividendos diminuam. Já já a gente vai dar uma olhada em estimativas, vamos comentar sobre isso também. Mas vamos ver primeiro aqui rapidinho resultados. A gente teve a empresa reportando seus números. Olha só, receita líquida veio crescente em 4,2%, atingindo 1,1 bilhão. As despesas aqui, o PMSO, que são as despesas com pessoal, material, serviços e outros, cresceram também, mas cresceram abaixo das receitas, Então é isso que a gente quer, receita crescendo mais do que as despesas, e a empresa aqui tem conseguido entregar isso. Se a gente olhar aí para o consolidado, a receita cresceu 14,3%, enquanto esses custos que eu mencionei cresceram abaixo, E já na parte aqui do EBITDA veio de queda, 3,9%, atingiu 794 milhões, já no consolidado cresceu mais de 13%. O lucro líquido foi de 810 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, foi aí uma queda de 10% e no consolidado do ano cresceu 6,9%, fechando o ano então aí com lucros crescentes também. E olha só a dívida, crescendo aí quase 30%, subiu bastante, porém já a gente vai ver, em relação ao EBITDA, segue tranquilo, tá bom? Até aqui nós temos alguns pontos, que a gente pode destacar que impulsionaram e pressionaram aí as principais linhas do resultado da empresa, como por exemplo, teve a revisão tarifária periódica, que ajuda nas receitas da empresa, depois, redução do RBSE, que vem pressionando, é isso que a empresa está trabalhando, porque lá na frente ela vai perder. Além disso, nós tivemos do lado positivo agora de novo, reajustes tarifários e entrada de projetos em operação, voltando a compensar algumas perdas aí que a gente teve, e isso na parte operacional, mas tiveram também aumento de custos com o pessoal, que pressiona os números, como eu falei, mas a empresa conseguiu entregar receitas crescentes acima desses custos, além de outros imprevistos aqui, como contingências referente a uma ação judicial, aqui já se trata de um não recorrente, porém, nesse exercício afetou o resultado da empresa em quase 70 milhões. A conjuntura dessas perdas e ganhos afetou até certo ponto ali os resultados da empresa, olhando resultados operacionais, principalmente, comparado ali ao mesmo período do trimestre passado. E agora chegando no lucro, que é a última linha do resultado, que foi de 810 milhões, temos aqui ainda o resultado financeiro, que também vem pressionando. A dívida subiu, então a empresa pagou mais juros, Foi cerca aí de 83 milhões a mais de juros que a empresa pagou, foi 263 milhões nesse trimestre negativos, contra 180 milhões no mesmo período do ano passado. Mesmo assim, como eu comentei, a dívida líquida sobre o EBITDA continuou saudável em 2,7 vezes. A posição de caixa hoje em mais de 3 bilhões garante ali os compromissos da empresa no curto e até no médio prazo. Então, na minha opinião, segue normal, Os custos, tanto operacionais quanto custos com dívida, cresceram, sim, é fato, mas os resultados operacionais também cresceram, Então, não tem nada de deteriorante nas principais linhas do resultado da empresa, segue no curso ali tanto a estratégia quanto a tese de investimento. Mas a tese de dividendos ela é muito relativa para investidores, a depender do seu perfil. Por quê? Primeiro, pelos investimentos que podem pressionar dividendos no curto e médio prazo. Então, se você quer dividendos agora,
a gente pode ter uma queda no dividendo, né? Veja só o porquê, né? O salto aqui dos investimentos, né? Aumentaram em 75%. Investimento é desembolso, tá? No curto prazo, em tese, é ruim, mas no longo prazo é bom. Aí vai depender do que você espera, para o curto ou para o médio e longo prazo. A depender de como a empresa vai lidar com o redemoinho, né, que são os custos ali que a gente comentou, a gente pode ver uma empresa mais ou menos pressionada nesse curto e médio prazo. Nessa tela aqui, a gente vê a empresa informando, né, que foram 10% de yield ali que foram entregues para o acionista baseado nas cotações do fechamento de dezembro de 2024, ali na casa dos R$23. Porém, aqui a gente tem que lembrar que a empresa paga JCP, então seriam ali, descontando, né, os 15%, cerca de 8% de yield líquidos, né? Então, por essa foto aqui, você que talvez queira comprar, né, e buscar um yield ainda médio, o preço aceitável talvez é até R$23, né? Abaixo desse preço talvez fica sugestivo para quem está pensando nesse caso, mas acima disso, para quem investe em dividendos, talvez não seja tão interessante, né? Pelo JCP, que desconta os 15% que eu falei, e talvez, né, pelo fato da empresa estar fazendo apenas um anúncio por ano, né? Um anúncio só por ano também não é atrativo para a tese de dividendos. As estimativas, ó, que eu falei que ia trazer, né, apontam, ó, dividendos entre 1,67 a 1,90 por ação para os próximos exercícios, né, 2025 e 2026, seria ali uns 6%, com sorte 7%, né? Enfim, são estimativas, tá? Não tem nada garantido aqui, isso aqui pode mudar. A empresa acabou de divulgar resultados e o mercado sempre vai ficar fazendo as contas. E aí eu posso atualizar em vídeos mais à frente, mas pode haver sim uma queda nos dividendos agora no curto prazo, tá? Da mesma forma que pode haver também uma reviravolta nos dividendos no curto e médio prazo, tá? A empresa pode sim, a depender do desenrolar de algumas coisas, pagar ali uma cifra relevante. Por quê? Tem um rolo aí que está no radar, né, referente a um valor que a empresa pode receber do estado de São Paulo. Talvez isso, né, se desenrole agora no decorrer ali de 2025 e pode trazer um ganho para a empresa de algo em torno dos 2 bilhões ou até mais, né? Eu não vou me estender com isso aqui, senão não vai dar tempo de a gente falar aqui de outras empresas, mas essa questão ela está na justiça, né? Está tramitando na justiça e em algum momento vai ter o desfecho, né? Eles vão decidir isso aqui favorável ou não para a empresa, mas se ela ganhar, né, e receber esse valor, ele pode sim ser revertido em grandes dividendos, em dividendos extraordinários, generosos aí para o acionista. Então é uma questão que fica no radar. Mas voltando aqui à realidade de hoje, né, de fato, os dividendos oriundos do resultado, esses podem cair sim, por uma questão óbvia de aumento dos investimentos, tá? Então é o que eu falei, para quem quer dividendos agora no curto prazo, talvez não é interessante, mas para quem quer crescimento e dividendos no longo prazo, olha só os projetos, né, que fundamentam a tese, estão a todo vapor, né? Já teve aí uma RAP de 50 milhões entrando agora em 2025, né? Na verdade já veio compondo o resultado de 2024, o último trimestre, e agora para 2025 já passa a ser recorrente, além do fato de que a empresa pode colocar esse projeto aqui, o Riacho Grande, em operação, talvez até antes do previsto, o que gera ganho de receita antecipado, né? Ele já está bem adiantado, assim como os demais, né? Porque ambos aí a empresa está trabalhando neles. São cerca de 8 bilhões em investimento nesses projetos que ela ganhou em leilões, além aí de mais 5,5 bilhões em reforços e melhorias que são atualizações, né, do sistema que não passam por leilões, basta a empresa realizar a melhoria e simplesmente receber aquela receita. E aí nessa linha específica a gente pode ver aqui, ó, olha como que a empresa está melhorando, né, esse ganho com reforços e melhorias, né, são ganhos importantes aqui na receita, subiu 25% em reforços e melhorias no trimestre e 17,8% no consolidado. Então, de fato, a empresa está buscando principalmente a recomposição do RBSE, ela conseguiu, né, empregar toda essa grana que ela vem recebendo dessa indenização do RBSE, e a ideia agora que vai acabar lá em 2028 é ela não ficar dependente dessa receita, porque vai acabar, né? E tudo isso mantendo dividendos razoáveis ainda. Portanto, até aqui a tese de longo prazo segue inalterada e, na minha visão, segue sendo aí a melhor transmissora da nossa bolsa hoje, tá bom? Queria até saber a sua opinião aí sobre Transmissão Paulista, o que você acha aí da empresa, e se você
está satisfeito aí com a evolução dos projetos e de tudo que ela tem conseguido entregar até aqui. Vamos aqui para uma outra empresa que vocês têm pedido para comentar muito, que é a Auren Energia. Até que enfim, né, saíram aí os resultados consolidados com a AS Brasil no balanço ali, né, formando a nova Auren, vamos chamar assim, e os números vieram de prejuízo, né, com aumento de alavancagem, e o mercado não gostou nada. Abriu em queda ali as ações, já esperado, né, esse aumento do endividamento, porém o mercado ainda tinha esperança da empresa fechar o ano no lucro, porém não foi o caso. Vamos ver aqui as principais linhas. A receita líquida foi de 3,5 bilhões, até cresceu bastante, né, 35% do trimestre comparado a 2024, e no consolidado cresceu 17,7%, atingindo 11,2 bilhões. Né? Lembrando que aí estão números consolidados, né, já das duas empresas. Então tem entrada de projetos, né, que vai aumentar a receita mesmo, além do maior volume de energia comercializada. Né? Então aqui, ok, né, que as receitas iam crescer, isso aí já era óbvio, porém daqui para baixo, né, que a coisa muda de figura. Né? Nós tivemos aí mais de 2 bilhões com a compra de energia, né? Então como é uma empresa que comercializa, né, que vende energia também, ela tem custos ali com eventuais compras de energia. Eu não olhei aqui todo o release da empresa ainda, né? Eu estou lendo aqui ainda, mas isso significa que a geração, né, em megawatt deve ter sido menor, né? E aí a empresa precisa repor isso comprando, tá? Mas eu vou continuar dando uma lida aqui no release, posso trazer vídeos mais à frente sobre isso, mas são coisas que fazem parte do negócio da empresa, tá? A gente tem que ver como que isso vai se comportar nos próximos trimestres, mas a ideia é que os ativos geradores da empresa, né, consigam gerar mais energia. Porém, como são ativos 100% renováveis, né, então ela fica refém de clima favorável, né, seja vento, sol ou chuva. Então, por isso que ela vem buscando esse portfólio equilibrado, porque nem sempre vai estar usufruindo ali do máximo poder de geração. Passando aqui para a próxima linha relevante no balanço, a gente tem o EBITDA ajustado, né? Tivemos aí alguns ganhos, né, inclusive não recorrentes, que ajudaram, mas considerando aqui o EBITDA reportado, foram 889 milhões, uma queda, né, de 12,7%, e aí depois disso nós temos o resultado financeiro, que foi o vilão aí da história toda, né? Desde que a empresa fez a aquisição da AS Brasil, tem sido o ponto mais duvidoso da tese. Foram aí 547 milhões negativos, né? Aumentou as despesas financeiras em mais de 100%. Colocou aí a Auren no prejuízo, né? E aí reportou 363 milhões negativos, e no ano foi um prejuízo de 32,6 milhões, frustrando aí o mercado, né? A dívida agora consolidada cresceu bastante, né? Por isso que as despesas com juros aumentaram tanto, dívida líquida aí, 18,9 bilhões, um aumento aí de 52,3%, e a alavancagem em relação ao EBITDA ficou em 5,7%. É uma dívida considerada bastante elevada e por isso aqui ficou sendo o ponto de atenção da tese de Auren Energia. E aí talvez você está se perguntando, né? Mas por que a dívida subiu tanto? Simplesmente porque a empresa comprou a AS Brasil, né? Ela fez esse investimento vislumbrando crescimento e lucros maiores à frente, só que hoje, né, ela tem que pagar o preço. E o preço é essa dívida alta, é juros altos no mercado, que tem pisado no freio aí da tese de investimento de muitas empresas, consequentemente riscos maiores para você, investidor, né? E sem dividendos, né? Zero chance aí da empresa pagar alguma coisa. Até tem estimativas aí, né, que estão trazendo uma possibilidade que ela pode distribuir alguma coisa, mas empresa dando prejuízo, dificilmente vai vir alguma coisa relevante nesse sentido, e nem faz o menor sentido, né, ela anunciar dividendos. E aí uma pergunta que eu recebi é se esse cenário ruim para a Auren Energia, se isso vai passar. É só o tempo que vai dizer, né, mas a empresa promete aqui redução de alavancagem. Eles dizem aqui o seguinte, né, que a geração de caixa incremental proveniente dos ativos que entraram em operação em 2024, aliada às sinergias da aquisição da AS Brasil, serão importantes na trajetória de desalavancagem a partir de 2025. Né? Então, ficou uma deixa aí. Então, a partir de agora, o mercado vai cobrar redução dessa dívida. Se vai acontecer ou não, você tem que decidir se paga ou não para ver, tá bom? É importante entender que a empresa não está enforcada, tá, pessoal? Nada disso. Né? Olhando aqui pelo cronograma
de endividamento, né, até no médio prazo, ó, você vê que ela tem caixa para cobrir até 2027 e imaginando, né, que o portfólio da empresa contratado hoje, né, ele está bem contratado, em média aí 90% até 2028, então significa que ela vai gerar receita recorrente, o que sugere que no médio prazo não justifica aumento de endividamento, pelo menos não de forma brusca, além desse que ela já reportou, né, a menos que os juros no mercado deem um salto ali, aconteça alguma coisa bem inesperada. Mas enfim, acho que segue sendo o ponto de atenção, é o endividamento. Se você investiu na empresa sem saber, sem conhecer os movimentos que foram se desenrolando para a Auren Energia e hoje está preocupado porque as ações caíram bastante já, é importante entender que quebrar por causa disso a empresa não vai. Ela tem caminhos para poder contornar isso, pelo menos de forma parcial, né? Depende, obviamente, de uma boa administração acima de tudo. Isso aí depende de quem está lá controlando a empresa no dia a dia, tá? E a empresa pode ser forçada a fazer movimentos ruins para o acionista, a depender do humor do mercado e a depender da necessidade dela buscar recursos no mercado, como, por exemplo, um follow-on. Caso ela não queira vender ativos, é uma última opção. Então, você que está querendo comprar a Auren agora, né, ou está querendo aumentar a posição talvez, tem que estar ciente que ela pode ser obrigada a fazer alguma coisa. E esse alguma coisa pode agradar o mercado sim, a depender, como pode também desagradar bastante, tá? Mas parada a empresa não pode ficar. Então, como eu mostrei, né, num outro vídeo que eu falei sobre as elétricas, até mostrei as empresas elétricas que eu invisto, né, eu tenho aqui uma pequena posição em Auren, eu estava esperando sem aporte, estava esperando sair o balanço consolidado para decidir se continuava ou não na empresa. Devo continuar posicionado e voltar a fazer os meus aportes, até porque a minha posição é bem pequena, né, eu tenho espaço para comprar mais se eu quiser e a minha visão é de longo prazo. O dinheiro que eu invisto em bolsa, eu não dependo dele para o curto e médio prazo. Mas se você já está muito alocado ou tem uma baixa tolerância a risco, então eu não perderia tempo com a Auren Energia, né? Principalmente fazendo preço médio. É ação para quem tem paciência e espaço para esse risco dentro da carteira. Mas eu queria saber a sua opinião. Você tem Auren Energia? Você está confiante que a empresa vai virar esse jogo? Vai virar para cenário lucrativo? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E se você ficou até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço, bons estudos e até a próxima.